Abra sua Bíblia comigo, Números 25. Nós vamos ler do 6 em diante. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a espada, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Até aí? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, em Tua presença nós estamos e clamamos a Tua ação em nosso meio. Que o Senhor possa se mover, Pai, inclinando o nosso coração ao Teu propósito nessa noite. Nós declaramos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo completamente sujeito ao Seu governo. Nós declaramos nossos pensamentos cativos a Ti, Jesus. Que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos ensine. Nós queremos ouvir somente a Sua voz, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, nesse trecho aí de Números, na verdade, o livro de Números está falando justamente dessa jornada, dessa caminhada do povo de Israel até o encontro da Terra Prometida. E aí, nesse texto, no 25, nós vamos ver uma situação que acontecia recorrentemente, que era justamente o envolvimento do povo de Israel com a idolatria, com outros deuses. Eles estavam em Sitim nesse momento e eles foram envolvidos pelas mulheres, filhos de moabitas, que seduziram o seu povo a fazer sacrifícios a Baal. E nesse momento aí, a ira do Senhor, então, se acende quando o povo começa a levantar altares a outros deuses. E eu acho interessante, querido, que me saltou os olhos nesse texto, foi justamente a expressão que Finéias foi tomado e também o Senhor foi tomado neste momento, que é a palavra zelo. Se você perceber, pelo menos 3 vezes nesse texto que nós lemos, a palavra zelo é descrita aqui. Porém, a expressão, na sua origem, eu fui consultar, inclusive, o dicionário histórico-cultural para entender um pouco do contexto. Ele vai mostrar algumas variações da palavra zelo. Na verdade, em toda a palavra de Deus, você vai ver algumas outras variações da expressão zelo, que tem um contexto, mas quando se refere ao Senhor, e exatamente nesse texto, a gente vai ver pelo menos 3. Que é Quiná, Caná e Canó. E você vai ter aqui nesse texto que nós lemos juntos, do 6 ao 13, Quiná e Caná sendo citado. A primeira Quiná fala de um ciúme ardente, de uma ira, que é justamente aquilo que tomou o Senhor naquele momento. O zelo do Senhor foi Quiná, foi um ardor, foi uma ira, foi um ciúmes pelo seu povo. E da mesma forma, Finéias fez o mesmo movimento ciumento. Esse foi o sentimento. Finéias, ciumento, Caná. Ele foi então e atravessou a espada no momento em que 2 pessoas, cometendo uma verdadeira afronta,
Historiadores apontam, e que a gente pode entender pelo contexto, que na verdade aqueles dois que entraram naquele lugar, eles estavam cometendo imoralidade sexual, tendo relação sexual na frente das pessoas. E Finéias vem com a espada e atravessa, a expressão ainda usada é justamente, ele atravessa o ventre dos dois. Imediatamente, ele se levanta no meio do povo e atravessa uma espada e fere e mata esses dois príncipes que estavam cometendo tamanha afronta. Você consegue imaginar esse cenário comigo? Que pesado. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, uau, o que tomou Finéias? Que homem é esse que se levanta em tamanha valentia, coragem, e é verdade, zelo, esse ciúme, esse Canaã que ele sentiu, e eu vou ler para vocês o que diz o livro que eu consultei. Ele fala que esse Canaã, esse zelo ciumento, na verdade, se refere a Deus sempre num contexto de idolatria. Mostra o paralelo entre adultério e idolatria. Assim como o marido quer que sua esposa lhe seja fiel e tem permissão de matá-lo, e a seu amante em caso de adultério, de igual modo Deus relaciona-se com o seu povo. Então Finéias tem uma autorização, um zelo ciumento, a ponto de dizer, o meu Deus não. Eu tenho zelo. Eu guardo o meu Senhor. Vocês não vão adulterar aqui. Vocês não vão cometer idolatria aqui, no meio do povo, no meio dessa tenda. Vocês vão ser feridos. Eu vejo em Finéias uma violência espiritual. Ele se levanta. E por mais que a praga tenha atingido já 24.000 pessoas naquela região, por conta do zelo e da ira do Senhor, naquele momento ele comete uma apropriação e fala, não, aqui acabou. Foi feita uma apropriação. Ali acabou. E o Senhor disse, chega, está feito. Alguém me defendeu. Alguém estava ali. E se levantou com uma espada, dando fim, com zelo, ao que era imoralidade, ao que era uma afronta ao Senhor. Estão entendendo comigo esse cenário? E me enche de temor, queridos, porque a verdade é que falta muitas vezes em nosso meio homens e mulheres como Finéias, que tem o mesmo sentimento, o mesmo zelo. E eu quero ler alguns textos com você que faz algumas mesmas referências de Quiná. Em Salmos 79, 5. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Se você está lendo outra versão, talvez justamente a palavra zelo, ela é substituída pela palavra ciúme. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? O zelo que pela tua casa me consumiu, e os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Salmo 69, 9. Marque esses textos. Se identifique com essa verdade. O salmista está dizendo, o zelo, a Quiná, pela tua casa me consumiu. E os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. E eu fui tomado de zelo. Agora vamos para Salmos 119, do 139 ao 140. O meu zelo, Quiná, me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras.
A tua promessa foi plenamente comprovada. Por isso, o teu servo a ama. Quiná, o meu zelo de ciúme ardente. O meu zelo que tem ira. Eu não me conformo. Como assim insultam o Senhor e a sua verdade? Esse zelo precisa nos consumir, queridos. Nós precisamos ter o mesmo sentimento, coragem, revestidos de ousadia, para levantar a espada da verdade e defender o Evangelho. Em Naum, você pode abrir comigo, capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O Senhor, vamos lá, o Senhor deu o seu caminho, está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Veja que nós estamos falando um texto que conhece a benevolência de Deus, a bondade do Senhor, a paciência do Senhor, mas teme a sua ira. Sabe que o Senhor é Deus de vingança também. É Deus que virá com fúria. E Ele é Deus zeloso, canoa aqui, que é o mesmo sentido de ciumento. Ele com seus ciúmes, é vingador. Mas Ele é bondoso, Ele é paciente. Esse é o nosso Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, queridos. E às vezes nós ouvimos algumas expressões na vida da igreja que até causam choque, especialmente para os religiosos. Violência, ira, fúria, ciúmes. Sim, o Senhor tem todos esses sentimentos. O Senhor expressa por nós esse zelo, esse ciúme ardente. E nós precisamos temê-lo, amém? Eu quero ler com você só mais um trecho, falando de Caná. Joel 2:18. Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. Esse zelo que o Senhor mostrou é ciumento também. Ele teve ciúmes. E ele teve piedade do seu povo. Finéias foi tomado por esse zelo. Esses ciúmes. Que fez levantar uma espada. E atravessar os seus inimigos. E a espada na Bíblia é uma referência a quê mesmo? A própria palavra de Deus. Quando você lê em Efésios lá o revestimento da armadura de Deus, diz o quê? Calça os pés com o quê? Sandálias do Evangelho da Paz. A couraça da
cinturão dá? O capacete dá? O escudo dá? E a espada, que é a palavra de Deus. Existe uma espada que precisa ser embanhada nesses dias. O problema é que muitos valentes querem se levantar sem o conhecimento da sua ferramenta. Muitos valentes querem defender o seu Deus, as escrituras, os posicionamentos, se levantar contra as ideologias, sem conhecer e sem embanhar a verdade. Muito menos com a mesma violência espiritual. Você precisa ser tomado de coragem, tomado de conhecimento da sua ferramenta. Você precisa ser cheio da palavra de Deus. Isso quer dizer que a meditação precisa ser permanente, perseverante, profunda. Não é sobre ler um versículo por dia, daquele que você tira da caixa de promessas, ou que você consulta lá nos stories da sua pastora, ou que você abre lá no aplicativo da Bíblia, que tem o versículo do dia. Não é, definitivamente não é. Você precisa conhecer o poder da espada para oferecer violência, para se levantar com violência. Não é? Finéias foi essa pessoa. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada que uma espada, não é? De 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e as intenções do coração. Ela é poderosa para isso. Sabe, queridos, nós podemos orar e pedir ao Espírito Santo que conhece, sonda os nossos corações, para nos revelar quem nós somos. Mas se eu não uso a própria palavra de Deus para revelar as minhas intenções e as minhas motivações, eu provavelmente não vou discernir o próprio Espírito. Eu não vou discernir aquilo que o Senhor quer dizer. E eu vou usar a palavra somente para uma consulta, somente para um alívio da alma, somente para conhecimento, não é? Mas se eu me aprofundo e deixo essa palavra me ferir, se eu deixo essa verdade me ferir, ela vai revelar as minhas intenções, ela vai revelar as minhas motivações. E um dos textos que eu mais amo das Escrituras, que está lá em Salmos 141:5, a palavra de Deus diz: fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, isso será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Como um justo pode ferir alguém? Ferir a este ponto aqui, hein? Que vai ser como um óleo sobre a minha cabeça. Ferir com palavras? Com a dureza? Uma repreensão humana? Não. Precisa ferir com essa espada. A palavra de Deus pode nos ferir. Então, quando nós falamos no aconselhamento mútuo, na exortação mútua, nós estamos falando de um conhecimento da sua arma, que é capaz de ferir e produzir um óleo sobre a cabeça do seu irmão, que entende a bondade do Senhor, que ama a repreensão, que entende que é um óleo sobre a sua cabeça. E sabe por quê, queridos? Tantos se ferem, mimizentos, magoadinhos com a repreensão, magoadinhos, feridentos com a chamada de atenção, porque não ama aquilo que lhe fere. Porque está recebendo somente uma palavra da boca de alguém, mas não está entendendo que é a palavra de Deus que está nos ferindo.
Se você repreende o seu irmão, querido, e ele não te ouve, ele não acolhe a exortação, ele não ama a palavra de Deus. Porque o que tem que ferir é a Escritura, é a verdade, é a palavra. Você não pode tomar por ofensa o que é verdade. Você não pode sair chorando porque alguém te falou a verdade. Você tem que amar. Falar, que privilégio é ser ferido pela verdade. Que poderoso é ser ferido pela palavra. E é claro que se você também não é tomado da verdade, temendo a exortação debaixo de uma instrução do Senhor, se você faz somente na sua alma, você também não está munido da sua espada. Você pode estar munido da sua alma, do seu conhecimento. Você sim é capaz de ferir alguém, no sentido de realmente machucar com as suas palavras, porque você não está munido de uma ferramenta poderosa. Você está apenas munido da sua justiça própria, do seu orgulho, da sua soberba, ferindo as pessoas com as suas palavras. Compreende comigo? Mas se eu amo a palavra, se eu defendo as Escrituras, e ela é capaz de discernir alma de espírito, eu vou saber como você está falando comigo. Se você está vindo com a sua alma, se você está vindo com o Espírito de Deus, eu vou discernir e vou receber. Não é verdade? Esse é o poder da palavra de Deus. Tiago 4:5. Vamos comigo. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aqui está. O Deus zeloso, o Deus ciumento, Ele habita em nós. Nós somos cheios do Espírito que tem ciúmes de nós. Ele nos quer por completo, Ele não nos quer compartilhando espaço com alguém. Entende? Ele precisa ser priorizado. Ele tem ciúmes de nós. Isso quer dizer que a nossa dedicação de tempo precisa haver exclusividade. Quando nós nos retiramos para estar a sós com eles, Ele quer exclusividade. Quando nós buscamos, Ele quer exclusividade. Ele não quer ser dividido com as suas atividades, Ele não quer ser dividido com outras pessoas, Ele não quer ser dividido com as redes sociais, Ele não quer ser dividido com o YouTube. Ele quer exclusividade. Ele nos ama. Ele nos espera num lugar secreto. Ele nos espera no fechar do nosso quarto. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor nos recompensa neste lugar. Sabe, queridos, quando nós somos feridos por essa verdade, zelosos nos tornamos como Ele. Ciumentos como Ele. Isso quer dizer que ninguém vai entrar aqui e começar a apontar outros caminhos, falar em verdades para você, te levar para um caminho de engano. Porque você conhece o lugar do seu Deus, como Ele deve ser honrado e posicionado como o único digno, centralizado nessas reuniões, sendo a pedra fundamental de valor poderoso, uma pedra preciosa. Ele é adorado, Ele é desejado aqui. E você tem que ser aquele que defende essa presença, que protege essa presença. Nós precisamos ser essa igreja que cuida do seu amado, que zela pela manifestação da sua presença, que zela pela sua vinda.
que está embanhado de uma espada e vai ferir quem necessário for para dizer: isso não é verdade, isso está tomando lugar, isso está tirando atenção, isso está roubando a centralidade de Cristo, isso está tirando a atenção dos filhos de Deus. É a defesa do Evangelho, querido, que nós precisamos levantar nesses dias. Finéias dessa geração, que não vão permitir outros entrarem no templo para trazer imoralidade, engano, tirar o lugar do único Deus a ser adorado. E sabe, queridos, quando nós nos levantamos dessa maneira, existe um preço a ser pago. Os valentes pagam um preço mais alto. Aqueles que defendem o Evangelho pagam um preço mais alto. Vocês sabem, o ministério que o Senhor nos confiou, Valentes pela Verdade. O Farley sempre foi um defensor das Escrituras. Nós, como igreja, entendemos um dos pilares dessa casa, o ministério de ensino, justamente para dar a vocês material suficiente, conhecimento suficiente, o conhecimento da sua espada, a sua ferramenta principal para você defender o Evangelho, para você guardar a sua própria vida. E muitas vezes nós somos afrontados por defender com veemência aquilo que acreditamos. Muitas vezes nós somos confrontados por defender aquilo que acreditamos. Nós carregamos uma palavra profética para os últimos dias. Nós carregamos a verdade de que o Senhor Jesus vai ser centralizado no meio da igreja. Ele vai ser o único a ser adorado. Ele é a pedra de sustentação dessa casa. E quando nós nos levantamos nesse sentido, nós falamos: nós não queremos contaminação, nós não queremos impurezas, nós não queremos pequenas concessões, nós vamos zelar pela presença, pelo altar, onde o Senhor é adorado, honrado. E isso vai fazer de nós chatos. Isso vai fazer de nós radicais. Isso vai fazer de nós tudo faca na bota, intolerantes. Indesejáveis, muitas vezes. Ou você acha mesmo que a Marcha para Jesus vai convidar o seu pastor para estar em cima de um trailer de novo um dia? Ou você acha mesmo que você vai ver o seu pastor ministrando em igrejas com painéis de LED? Isso vai atrair perseguição, queridos. Inevitavelmente. O Farley tem recebido afrontas de pessoas grandes na cidade, que estão tentando intimidá-lo e dizer: para com isso. Tira esse vídeo. Apaga esse negócio. Nós recebemos visitas, não é mesmo, pastor Diego? De grandões na cidade, tentando nos intimidar e dizer: tira esse vídeo. Nós precisamos proteger a noiva do Senhor. Nós não faremos exposição pública. Ou seja, cometa o pecado onde você quiser e a gente encobre aqui dentro da igreja a correção, a disciplina. Ninguém fica sabendo. Faça quem quiser ver e ouvir, mas a correção a gente faz secretamente. Me dá uma indignação. Eu sou tomada por esse zelo de Finéias, que é a vontade que a gente tem é de atravessar uma espada de verdade. Mentalmente a gente faz. Mas nós temos a mais poderosa delas.
que, graças a Deus, nós temos um pastor que a defende e fala: cara, eu não vou tirar. Eu vou manter a minha palavra. A igreja precisa saber o caminho da disciplina. A igreja precisa saber o caminho da pureza. Vai se tornar público e conhecido, sim, porque Mateus 18 fala justamente o quê? Existe um trilho para correção. E o trilho é: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhou seu irmão, glória a Deus, aleluia, amém. Se não, pega uma testemunha, vai lá, adverte. Se não, torna público. Seja conhecido de todos e considere como gentil. Não é? O cidadão que nos fez sair da marcha, quando nós decidimos não nos contaminar e dizer: nós não vamos ser coniventes com esse pecado, esse cidadão foi sim advertido pessoalmente, foi advertido perante testemunhas, inclusive na presença do Farley, e nós tornamos público sim. Porque é importante que a igreja de Jesus saiba que há um caminho de disciplina e a verdade vai ser aplicada. Doa a quem doer. E não venha com essa conversa de escândalo da igreja, porque ai o quê? Hã? Ai o quê? Que faz os pequeninos tropeçarem e por meio daquele que o escândalo vem. Não é? Aí daquele que pecou, que cometeu o escândalo. E esses dias, o pastor de vocês foi novamente convidado a retirar, a remover o vídeo sobre o telão de LED. Não posta não. Não posta não, pareceu que era para mim. O Farley olhou para ele, dando risada, claro. Cara, não era sobre você. Eu estou falando do telão. Mas eu estou falando do que envolve o telão, da distração, da cultura no meio da igreja. Não é pessoal. Nós acreditamos dessa maneira, de que isso pode tirar sim a centralidade de Cristo do culto, que isso pode distrair as pessoas. Mas essa é uma posição nossa. É pecado o telão? Da forma que for usado, pode se tornar. Mas é claro que você está falando de uma mega igreja. Você precisa comunicar e atingir o grande público que você tem, então tudo bem. Desde que esse telão não atraia o lugar, não atraia os olhos, não distraia a atenção, não roube a adoração. Não é verdade? Mas o pastor de vocês foi publicamente numa roda de muitos pastores, advertido. Tire, por favor. Não posta essas coisas, não. Nós vamos continuar defendendo a verdade. Nós vamos continuar defendendo a centralidade de Cristo. Nós vamos continuar ferindo com a espada da verdade. E hoje eu preciso convocar os finéias dessa casa. Aqueles que vão embainhar a espada. E que vão atravessar quem for com a verdade. É necessário para os últimos dias uma violência espiritual. Sabe, queridos, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. São valentes que são recrutados para os últimos dias. E não os docinhos, fofinhos, com seus pecadinhos.
porque existe uma graça disponível. Não. Essa mesma graça é aquela que vai te dar condições para não pecar mais. Que vai te dar o escape necessário. E você vai continuar se santificando. Pela palavra de Deus. Pela verdade de Deus. Para discernir alma de espírito. Para discernir a verdade do Senhor. Embanhar sua espada e ferir quem necessário for. Vamos defender a igreja do Senhor Jesus. Vamos proteger uns aos outros. Vamos dizer, para de fofoca, para de maledicência. Chega, fale a verdade. Chega de imoralidade sexual. Chega, gente, a igreja dos últimos dias já está nessa terra. Precisa defender a verdade. Precisa se levantar com ousadia, com violência. Não é à toa que você está ministrando hoje, tá? Senhor Violência. É necessário uma fúria pelos ciúmes da presença. Nós queremos essa presença. Nós vamos manter a presença. Essa casa vai ser o lugar da presença. Nós vamos atrair a presença, nós vamos buscar, nós vamos clamar. E deixa, se você não dá conta, se você não consegue lidar com a espada que te feriu, sinto muito, mas você precisa dela para ser salvo. Você precisa abraçar o que te fere, conhecendo a verdade. Vamos lá. Quem vai defender? Quem vai proteger essa presença aqui? Quem vai dizer, fuja do nosso meio? Fuja do nosso meio aqueles que não querem mais permanecer em santidade. Fuja do nosso meio aqueles que não querem compromisso com a santidade. Fuja do nosso meio aqueles que estão vivendo uma vida morna. Fuja do nosso meio porque estes o Senhor está a ponto de vomitar. E se você chegou frio aqui, se você chegou distante de Deus, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ser amado, mas você vai ser acolhido e exaltado. Permaneça, aqui é o lugar da presença. Aqui você vai ser santificado, aqui a pureza vai entrar na sua vida. Aqui a verdade vai te santificar. Aqui a verdade vai te libertar, aqui é o seu lugar. Mas se não é o que você quer, fuja. Essa palavra vai te ferir, vai te matar. Acredite, essa palavra vai te ferir, vai te matar. Todos nós precisamos ser feridos por ela. Ou nós desejamos. Ou muitos apostatarão. Não é isso? Não é a promessa dos últimos dias? Nós só falamos de uma igreja de remanescentes, queridos. Nós não estamos falando de uma mega igreja dos últimos dias. Nós estamos falando de poucos, mas valentes o suficiente. Violentos. Cheios da verdade. Pode vir. Hoje é uma noite de recrutamento. Finéias é esperado que se levante no meio do seu povo, zelosos pela presença, com ciúmes, que vão dizer, o Senhor vai se manifestar, nós amamos a sua presença, e nada aqui vai tirar, roubar, afastar. Eu quero a presença, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor, eu amo o Senhor. Força, violência. É uma igreja que parte para cima. Não é uma igreja que fica adorando de braços cruzados. Não é uma igreja que fica adorando assistindo o culto. É alguém que entende o seu chamado, o seu propósito e fala, eu vou para cima.
eu vou adorar. E vão ser despedaçados os inimigos do meu Deus, pelo zelo da presença. Eu não vou gritar com o diabo, não. Eu não vou ficar dando comando para Satanás, porque Jesus já deu. Então eu vou exaltar, adorar, engrandecer aquele que é digno. Aquele que as trevas não prevalecem. Aquele que as trevas fogem. Aqueles que o inimigo não resiste. O Senhor precisa ser levantado. Essa casa é uma casa de homens e mulheres, de Finéias, violentos, cheios da presença, que amam, zelosos pela presença. João 2, se você puder, abra a sua Bíblia. João 2, do 13 ao 17. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. E o Senhor vai nos advertir em Apocalipse 3. Abre comigo lá. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. O Senhor nos chama. O Senhor nos adverte hoje. Sejam zelosos. Tenham um ciúmes ardente pela minha presença. Ame a minha presença. Desejem a minha presença mais do que a qualquer coisa. Defenda, proteja a minha verdade. Sabe, queridos, eu não sei o seu nível de conhecimento da sua espada. Eu não sei o quão profundo você já conheceu e teve revelação da verdade do seu Deus. Mas hoje eu não posso encerrar sem orar por você que precisa de valentia para os últimos dias. Por você que precisa se posicionar como nunca se posicionou antes. Talvez você esteja aqui e tem recorrentemente caído e tem cedido a pressões desse mundo e não tem conseguido defender o Evangelho, se manter na presença e proteger a presença. Hoje o Senhor nos adverte: arrependam-se, sejam zelosos. Talvez você não tenha conseguido embainhar a sua espada. Você não a conhece o suficiente e não sabe o seu poder. Mas hoje é dia de posicionamento, de dizer: eu preciso de ajuda. Eu não tenho essa violência espiritual. Eu não tenho esse ardor de ciúmes. Eu não tenho esse fervor. Eu cedo, eu concedo. A verdade é que eu desconheço. A verdade é que eu não tenho usado essa espada para discernir a mim mesmo, a minha alma do meu espírito.
Nós vamos levantar um clamor, porque eu sei que não são somente alguns que estão aqui, mas eu estou falando da condição da igreja do Senhor Jesus, de uma noiva que tem se comportado como uma criança, que quer ser disciplinada no secreto, que quer ser ensinada e corrigida, não publicamente, mas nós precisamos que uma igreja amadureça, uma igreja cresça e aceite a repreensão pública, aceite a repreensão dos últimos dias, porque o Senhor está falando com a igreja dele, com a noiva dele. Uma noiva madura é capaz de ouvir e discernir a voz do seu noivo e obedecer e dizer: eu estou errada, eu não tenho óleo. Quando você voltar, eu não estou preparada, eu não tenho o suficiente, eu não estou guardando a sua palavra.